Beleza. Então, qualquer coisa que venha acontecer em relação à internet, se cair, etc., porque está chovendo assim, né, com uma certa violência aí esses dias, se a internet cair, a gente retoma da onde parou, tá? Aqui é difícil de cair a internet, mas pode acontecer. Por isso que eu já estou em casa, para não ter surpresa com a internet da universidade. Então é o seguinte, ficamos a aula passada, eu vou compartilhar a tela aqui, tela cheia, aqui. Todos veem a tela do PowerPoint escrito efeito Quelato? Sim, professor. Beleza. Sim. Deixa eu só colocar no modo apresentação aqui. Começa a chuva. Aí. Aí. Então, o que é um quelato, né? Então, a gente já sabe que um composto que contém um anel quelato, ele contém um ligante que pelo menos ele seja bidentado, né? E esse ligante bidentado vai estar com seus dois pontos de coordenação, seus dois átomos doadores coordenados ao mesmo centro metálico. Isso faz com que se forme um anel de 5 ou 6 átomos. E tem-se na química de coordenação que a presença desses anéis de 5 ou 6 átomos, contando com o centro metálico, né, conferem maior estabilidade, devido ao fato de apresentarem constantes de formação maior. Então, o quelato ele tem vários benefícios, né? Ele é encarado como tendo vários benefícios dentro da química de coordenação em termos de estrutura, de estabilidade, de cinética, questão do fator entrópico, que é bastante relevante. Então, a gente vai abordar isso dessa maneira agora para ampliar aquilo que vocês já sabem sobre efeito quelato. Tá? Então, vejam. Essa primeira reação, nós temos uma comparação entre... Deixa eu ver se eu estou com... estou. Só trocar a cor aqui. Isso. Então, nós temos uma reação entre hexaaco-níquel 2+, com 6 amônios, 6 mols de ligante amônio. Nós vamos trocar essas águas coordenadas por amônio. E vamos formar esse composto que vocês já conhecem lá das aulas práticas da Inorgânica 2 e futuramente nós vamos fazer uma semelhante na Inorgânica 3 também. Tá? O que acontece? Você trocou 6 águas coordenadas por 6 ligantes amônio. De uma maneira análoga, se a gente pegar uma mina bidentada, a gente vai produzir um ligante contendo esses anéis quelatos. Então, eu vou partir do mesmo complexo, hexaaco, níquel 2+, só que eu vou reagir com 3 etileno de amina. Esse aqui é a etileno de amina. Tá? Isso aí tem tudo na apostila, tá? Então, você tem o par de elétrons aqui e o par de elétrons aqui. Com 3 ligantes etileno de amina, cada ligante etileno de amina vai se coordenar 2 vezes ao níquel. Então, nós vamos formar... Opa, sumiu aqui. Aí. Nós vamos formar o quê? Os anéis quelatos. Então, nós vamos formar 3 anéis quelatos de 5 membros. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Tá? Então, a reação ela tem o mesmo conceito, porém, você está trabalhando com energias na reação que ficam diferenciadas com a presença de um ligante bidentado, que forma um anel quelato. Por quê? No primeiro exemplo, nós temos 1 mol de complexo mais 6 mols de ligante, totalizando 7 mol. Aqui nós vamos continuar tendo 1 mol
de complexo, mais 6 mols de ligantes que agora não são mais ligantes, passaram para a solução, que é a água, é o grupo abandonador, né? Aqui nós vamos ter o segundo exemplo. Então, nós vamos ter 1 mol de complexo, mais 3 mol, totalizando 4 mol. Aqui nós vamos ter 1 mol mais 6 mol, totalizando 7 mol. Então, como eu estava dizendo na aula passada, não sei se vocês estão lembrados, a questão da entropia dentro da formação dos compostos de coordenação é muito importante, porque a entropia a gente vê ela como uma energia em trânsito, mas fica difícil a gente visualizar somente por esse conceito, né? A energia em trânsito saindo do sistema, que é o metal, para a vizinhança, que é a solução, né? Vizinhança. Quem é a vizinhança? É a solução. Então, quando a gente fala que no primeiro exemplo não teve uma variação de entropia, por quê? Eu não gerei desordem, porque eu tinha 7 mols de reagentes e continuei tendo 7 mols de produto. Então, não teve um aumento da desordem. Eu continuo com as mesmas quantidades de moléculas no início e no final da reação. No segundo caso, eu tenho 4 mols de reagentes e 7 mols de produto, ou seja, eu tive um acréscimo de 3 mols. Eu saí de 4 inicial e terminei com 7. Então, eu tive uma variação de 3 mols. Esses 3 mols que variaram é o acréscimo de moléculas que estão na vizinhança agora, que saíram da esfera de coordenação do centro metálico e estão na vizinhança. Esta variação de 4 para 7 mols indica que houve o quê? Uma diferença de entropia. Aumentou a entropia nos produtos. Quando aumenta a entropia nos produtos, se a gente pegar a equação da energia livre, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, quando eu tenho um aumento da entropia, eu estou aumentando esse fator aqui que é negativo. Então, se aqui aumenta a entropia, aumenta também a energia livre, porque eu estou jogando mais energia acumulada na esfera de coordenação do metal, eu estou jogando para a vizinhança, estou aumentando a desordem com esses 3 mols que estão variando. Então, esse acréscimo de desordem na vizinhança provoca o quê? Uma diminuição na energia livre. E se a energia livre diminui, ou seja, se ela vai se afastando do zero para o sentido negativo, quer dizer o quê? Que a reação é extremamente favorável, que o composto formado, no caso aqui, é estável, porque a energia dele vai estar baixa, a energia do sistema, e que essa energia que estava embutida no níquel, que era que é o sistema, ela veio para a vizinhança. Então, você descarregou a energia acumulada no centro metálico toda para a vizinhança. Então, você diminuiu aquele perfil energético que a gente sempre indica, né? Que dos reagentes ele tem que ser menor que os produtos. Esse decréscimo da energia dos produtos é muito mais influenciado pela entropia do que pela entalpia. Então, quanto mais entropia sair do sistema para a vizinhança, melhor vai ser a cara desse gráfico aqui, menor a energia livre e mais estável, vou pôr mais aqui, mais estável vai ser o composto de coordenação. Vou voltar agora para vocês. Não, tá certo. Tem que dar um ESC aqui.
Então, pessoal, estou voltando aqui para olhar para vocês agora aí na tela do... Temos só 3, 4. Vocês conseguiram entender por que, que o efeito quelato é favorecido pela variação de entropia? André está sem microfone. Anthony, Vinícius, Oi, professor. está conseguindo acompanhar? Sim, tá tranquilo. Vocês já tinham aprendido isso na Inorgânica 2? Sim. Tá, então tá. E quando aprenderam, entenderam desta forma? Ou entenderam outra coisa? Eu entendi dessa forma. Só Dessa que forma, né? o Adriano ele não tinha aprofundado tanto a questão da estabilidade. Sim, Ele tá. falou Não, que era tudo mais bem. estável, mas... O efeito quelato realmente ele tem dois momentos. A questão da exemplificação do que é o quelato e dos fatores que contribuem para melhorar a estabilidade. Não, tudo bem. Vamos voltar aqui agora. Milena, você conseguiu pegar a explicação até o final? Não, professor, minha internet caiu. Oi? Eu não consegui, minha internet caiu, voltou agora. Tá, até onde você conseguiu acompanhar? Não, professora, foi na hora que você ainda estava abrindo o negócio. Entendi. Ainda não vou assistir aula gravada, não tem problema não. Eu assisto pelo menos só do começo. Tá bom. Tá legal. Só pedir desculpa para vocês que eu não coloquei meu celular. Coloquei o celular no silencioso, ele tá no bolso vibrando. Começa a chover na química, o pessoal começa a me escrever que tá molhando o forro, tá caindo água. Tá. Tudo bem. Bom, aí, não só isso é extremamente pertinente, mas também a questão da comparação da entalpia e da entropia. Então, só repetindo, né? Se nesse movimento as águas na esfera de coordenação saírem do centro metálico e irem para a vizinhança, você já tem um aumento da entropia, né? Você tem um aumento da entropia. A entropia aumentando, você está diminuindo o perfil energético do sistema. Tudo bem. O que contribui mais para o efeito quelato ser bem sucedido? A entalpia ou a entropia? Vamos ver. Se a gente comparar as duas reações, e nós somássemos essas duas reações, nós íamos ter uma reação da seguinte forma. Hexamino níquel 2+, mais 3 etilenos de amina. Aqui está, desformatou. Na verdade é uma seta. 3 tris etileno de amino níquel 2, 6 amônias. Então, aqui eu estou trocando 6 ligantes por 3. Também continuo com a questão da entropia, porque eu saio de 6 ligantes coordenados e mando esses 6 ligantes para a vizinhança, né? Vizinhança. Se eu saio com bastante ligante coordenado do centro metálico e mando eles para a vizinhança, ou seja, se eu tenho 3 mais 1, 4 mol, e aqui eu tenho 1 mais 3, 1 mais 6, 7 mol, quer dizer que eu também aumentei a desordem, né? 3 mol de diferença. Eu gostei dessa ponteira. 3 mols de diferença indica o quê? O aumento da desordem. Então, a gente já tinha visto lá atrás, né, que quando a gente tem uma variação no ΔH e no ΔS,
a gente aumenta a estabilidade. Agora, vamos dar uma olhada em números. Se a gente tiver uma constante da ordem de 10 elevado a 9,7, sabendo que ΔG é igual a menos RT ln de K, sendo este K aqui, o total é menos 67 kJ por mol. Se a gente comparar que a entropia é 12 kJ por mol, o termo menos T ΔS, que é esse termo aqui, ele vai valer 55 kJ por mol, ou seja, a contribuição do fator entrópico, justamente porque ele está associado, ou melhor dizendo, depende da temperatura absoluta no sistema, ele é maior, né, a contribuição do fator entrópico do que do fator entálpico, porque eu consigo deslocar ligantes da esfera de coordenação para a vizinhança. Então, é aquilo que eu falei para vocês, eu diminuo mais ainda o perfil energético da reação. Quanto mais baixo, de preferência até menor do que zero, tiver a energia dos produtos, quer dizer que o composto é estável. E quem contribui muito, então, é a entropia. É o que está sendo falado aqui. Então, é importante ter esse entendimento, porque... por que eu vou usar isso? Vou explicar. Às vezes eu tenho um ligante que ele é monodentado e ele tem um potencial farmacológico muito grande. Mas às vezes eu posso pegar um ligante similar bidentado, formar um quelato no meu centro metálico e esse ligante quelato permanecer mais tempo coordenado, esse ligante bidentado, permanecer mais tempo coordenado ao centro metálico até atingir o alvo terapêutico. Então, essa estabilidade maior significa que eu posso ter menos interferências nas questões farmacodinâmicas e farmacocinéticas, que é o quê? Reatividade do composto frente a outras moléculas que não sejam ao alvo terapêutico. Então, eu vou querer que ele reaja com o meu alvo molecular, que me interessa. E o quelato vai conferir essa maior estabilidade. Eu uso esse princípio do efeito quelato quando eu estou lá no estágio, estamos em vias de iniciar com a Thaís, até sinto por ela não estar presente, porque para ela é importante ela entender essa parte aí. Colocamos um quelato, né, num centro metálico para justamente atribuir essa estabilidade ao centro metálico. Porque eu uso um metal que é conhecido por ter uma cinética maior do que a platina, que é o paládio, uma reatividade 10 a quinta vezes maior. Então, eu colocando um quelato no paládio, eu tenho uma garantia que esse paládio não vai ser tão reativo com reações secundárias. Eu não vou ter perda de carga. Então, eu faço uma reação onde eu formo um organometálico ciclometalado, que é nada mais é do que um quelato. Tá certo? Vamos para aqui. Professor, Oi, filho. seguindo Pode essa falar. lógica, então, por isso que os complexos GDTA eles possuem uma constante de formação maior, porque eles conseguem promover uma maior desordem no sistema, é isso? Exatamente. Quando você tem você modula a potência, a capacidade do EDTA de se coordenar no centro metálico, regulando o pH em solução aquosa. Então, você pode ter 2, 4, 6 pontos de coordenação do EDTA, desde que você module o pH no meio. Dependendo Então, do grau de ionização, né? Os seis dentes, vamos dizer assim, do EDTA, eu tenho até essa figura aqui, os 6 dentes do EDTA, eles vão atuar de maneira conjunta e vão mandar todos os ligantes que tiverem no centro metálico ao EDTA aí. Né? Então, você tem esses pontos de coordenação, que são as aminas, aqui, 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 aqui e aqui. 6 ligantes. 6 ligantes não, 6 átomos doadores. Quando você faz isso, você praticamente amarrou o cobalto, né? No caso, ele está dando um exemplo aqui com cobalto aqui dentro, nessa aspas, gaiola, fecha aspas, né?
neste complexo, de forma que você tem quantos quelatos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, tudo isso que estava coordenado no cobalto, de água, vamos dizer assim, se fosse uma água ou uma amônia, alguma coisa, foi para a vizinhança. E isso aqui está com perfil energético lá embaixo, ΔG menor que zero. Por quê? Porque a entropia aqui foi que estava no cobalto, que seria o acúmulo de ligantes monodentados, foram todos para a vizinhança, quando ocorreu a coordenação. Deu para entender? Sim, professor. Perfeitamente. Melhor observar, melhor do que isso para observar é impossível, né? Vou até pegar essa figura daqui e vou repetir ela lá na frente, porque aqui ela cria meio que um hiato, ela fica meio vaga, né? O aluno, ele olha e não vislumbra qual é a intenção dessa figura. E lá não, lá onde nós estamos discutindo, ela vai ficar melhor. Graças a você, eu vou fazer uma mudança na minha aula, né? Cadê os page downs? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, quando a gente fala o aumento no valor de ΔH ou um aumento na desordem, essa desordem é esse trânsito de ligantes que estão presos no íon que você vai aprisionar no quelato, e eles saem da esfera de coordenação e vão para a solução. Aí você descarregou toda a energia acumulada nesses ligantes, você descarregou na vizinhança. Pronto. Abaixou o perfil energético do metal, agora ele vai ficar estável, né? Não vai querer reagir tão rápido com outras coisas. Podemos prosseguir com o efeito quelato, agora falando de fatores estruturais e cinéticos? A questão da entropia está consolidada? Ou vocês querem que eu explique de uma outra forma? De boa, professor. Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vejam. Por que a gente, às vezes, pensa de maneira equivocada? Então, eu vou fazer o seguinte. Já que o efeito quelato ele é muito bom, eu vou formar um anel bem grande. Eu vou formar um anel bem grande e vou conferir mais estabilidade. Então, a gente pensa e acaba se enganando. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Não é esse. É esse. Então, se eu pegar, por exemplo, uma fosfina, que nem a difenilfosfinobutano, vou só colocar ela aqui assim, ela vai ter 1, 2, 3 carbonos, certo? Então, essa aqui é a 1,3 difenilfosfina propano. Se eu ponho ela coordenada no mesmo centro metálico, vou pegar um paládio aqui para não fugir muito da norma. O que acontece? Você vai ter 1, 2, 3 carbonos, tá? Então, pegando uma fosfina que forme um anel de 5 membros, aqui nós temos um anel de 5 membros. Tá? Vamos colocar aqui um quelatozinho aqui. Tudo bem. Aí eu vou falar, então, vou pegar uma fosfina que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, você pode pegar uma fosfina dessa e achar que ela vai formar um quelato. Mas o que vai acontecer? Na primeira reação, mais um centro metálico M qualquer, o primeiro fósforo pode coordenar no centro metálico. Agora, como o espaçamento entre os átomos doadores é muito grande, o que vai acabar acontecendo? O segundo fósforo pode se coordenar num outro centro metálico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você tiver um espaçamento muito grande,
você pode ter uma coordenação do outro fósforo num outro centro metálico e não formar o quelato. Então, não adianta você querer formar anéis maiores, né? Vou até escrever aqui. Não é vantajoso querer formar quelatos. Vocês estão vendo a tela da lousa? Então, né? Tá. Eu achei que eu tinha feito a operação errada. Querer formar quelatos com anéis maiores do que 5 ou 6 átomos. Ligantes com espaçamento muito grande entre os átomos doadores, né? Então é isso. Não adianta pegar um ligante muito grande, porque ele pode formar ponte e não pode não coordenar o segundo átomo doador no mesmo centro metálico. Então você não estaria aí contribuindo para você ter um quelato, né? Não é vantajoso. Ao passo que se você sempre tem ligantes formando anéis de 5, 6 membros, você tem um controle maior desse tipo de reação. Deu para entender? Sim. Bom, aí tem essa questão aqui. Se a gente tem compostos com ligantes monodentados, nós vamos ter constantes de formação global da ordem de 10 oitavo. À medida que eu vou aumentando o número de anéis, essas constantes vão aumentando. Então, são 3 etilenos de amina, a primeira 10 a 7, a segunda 10 a 14, a terceira 10 a 18. A dietileno de amina, ou seja, forma 2 anéis, ela está na ordem de 10 a 18. E a trisetileno de amina na ordem de 10 a 14. São ligantes grandes, mas eles têm pouco espaçamento entre um átomo doador e outro. Vejam, ó, você tem aqui, ó, entre esses dois nitrogênios, só 2 carbonos, aqui só mais 2 carbonos. Então é diferente de você pegar e falar assim, não, vou pegar um ligante que é NH2, carbono, 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 sem ter outro átomo doador. É diferente disso daqui. Né? Aqui também, ó, você tem um par de elétrons, um átomo doador, 1, 2, outro átomo doador, 1, 2, outro átomo doador, 1, 2, outro átomo doador. Então, isso aí funciona. Isso aqui, para quelato, provavelmente não vai funcionar. Primeiro que você nem conta esse tipo de ligante assim fácil, né? E provavelmente não vai funcionar. Tá? Outra coisa, por que os anéis de 5 ou 6 membros são mais estáveis?
se a gente pegar esses carbonos aqui, esses nitrogênios, a hibridização desses nitrogênios aqui, no caso, desse exemplo, é sp3, certo? Então, o ângulo para o nitrogênio na hibridização sp3 é 107 graus. Se for um outro tipo de átomo aqui, vamos pegar o carbono que está aqui também, você tem hibridização sp3, o ângulo de ligação é 109, no meu tempo era 28, agora ficou 109,5, né? 109,5 e por aí vai. Bom, o que acontece? Se você tem um ângulo de ligação que aceita essa torção, tá? Para formar um anel, quando você pega um polígono regular como esse, tem quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se você pegar 360 graus dividir por 5, vai dar 72 graus. Então, aqui, nesse polígono regular, eu estou saindo de uma torção de 109 graus e estou indo até 72. Ou seja, os orbitais do carbono eles vão suportar essa torção. Se você pegar um anel que tem mais do que 5 membros, vamos pegar um anel de 8. Queria pegar um número que desse redondo. Bom, vamos pegar o de 6 membros, né? 360 por 6 vai dar 60. Então, até 60 graus, você consegue torcer o ângulo dos orbitais do carbono e do nitrogênio. Depois, se você começa a fazer essa conta com anéis maiores, vamos colocar de 9, quanto que vai dar aqui? 40 graus. Então, você não vai conseguir comprimir. Deixa eu sair daqui. Você não vai conseguir comprimir 360 por 5 dá 72. 360 dividido por 6 vai dar 60. 360 dividido por 9 é muito grande. Vamos pegar 8, 7. Quanto que vai dar 360 dividido por 7? 5, 1, 10, 1, 3. Vai dar 51 graus. Você não consegue torcer o ângulo de ligação de uma ligação que é inicialmente de 109 graus ou 107 graus, você comprimir o ângulo de ligação para 51 graus. Você está comprimindo pela metade. A estrutura não suporta essa torção. Então, por que os anéis de 5 a 6 membros são mais são mais estáveis? Porque eles respeitam essa torção máxima em relação à hibridização original do átomo de carbono. No caso, o nitrogênio, 107 graus, você fazer uma torção até 72, você tolera essa torção aqui. Agora, se você aumenta o número de átomos no anel, vai ficar um ângulo cada vez menor. E isso vai fazer com que você não consiga comprimir, né, os orbitais do nitrogênio a ponto de fazer esse ângulo de ligação. Então, tanto as distâncias como os ângulos são favorecidos com a presença de anéis de 5 e 6 membros. Então, esse é o fator estérico, né? O fator cinético a gente já explicou, que é a questão de poder formar outros tipos de composto, como compostos em ponte, e o fator entrópico. Então, tudo isso, né, contribui para a estabilidade do efeito, da estabilidade do composto que está ali sofrendo efeito quelato. Então, efeito quelato. Fator entrópico.
transferência, ligantes do íon para vizinho. Deixa eu só frisar, né? O íon, nós estamos falando de termodinâmica, então o íon é sempre o sistema dois, fator cinético usar ligantes com poucos átomos entre os átomos doadores de forma a se obter anéis de 5 fugiu aqui ou 6 membros e 3 fator estérico estrutural. Ou seja, respeitar a torção máxima dos ângulos de ligação nos anéis quelatos quando comparado com o ângulo de ligação da hibridização daqueles átomos. Deixar assim. Um indicativo do que você tem que se reportar a hibridização, o ângulo de ligação na hibridização, para poder comparar com o ângulo que ele está assumindo ali no anel ciclo, no ciclo metalado, não, perdão, no anel quelato, né? É um ciclo metalado, mas não é um organometálico, nem sempre precisa ser um organometálico. Deu para entender, classe? A questão do efeito quelato? Acredito que sim, professor. Eu acho que dessa forma fica bem claro. Quando a gente coloca que você tem uma norma ali em relação à hibridização, né? Daqueles ângulos. A gente estuda lá o metano, estuda a amônia, estuda a molécula de água. Não é assim à toa, né? A gente estuda ela lá na orgânica, mas ela serve para nós também aqui. A química é uma só, né? Então, quando você vê essas moléculas, aquilo ali é uma forma de padronizar na sua cabeça que esses átomos têm um ângulo de torção de orbital que é mnemônico. E quando você encontra esses mesmos átomos, oxigênio doador, nitrogênio doador, nas moléculas, você tem que respeitar essa torção desse orbital. Você não pode ir lá, vou fechar o orbital assim. Não vai. Se você for calcular lá com o Sebastião
ou com o Renato ou com o Gabriel, você vai ver que você não vai fechar nunca. Então, esses anéis quelatos, eles respeitam a torção máxima dos ângulos dos orbitais em relação ao centro núcleo do átomo que está ali. Isso é importantíssimo e não pode sair da cabeça de vocês, né? Realmente, como projetar uma molécula que vai funcionar para alguma coisa, né? Aí depois vocês fazem aquele cálculo bonito, obtêm aquela molécula lá com LUMO, com HOMO, quer dizer, tudo ali tem um sentido de ser, nada é à toa, né? Deu para entender, pessoal? Por mim, tá de boa. Tá. Então a gente vai caminhando para o final da unidade 3. Eu acho importante que a gente dê faça esse apanhado rapidamente, para a gente fechar e já começar a esquentar o motor para a unidade 4. Que a unidade 4 nós vamos ministrar amanhã. Então, vejam. Vou voltar lá na apresentação. Aqui. Então, a gente falou nas últimas 3 aulas sobre estabilidade de compostos de coordenação. Então, a gente viu que a estabilidade vai depender da natureza do íon metálico, sem ele não temos nada, né? Quais são os fatores que afetam a estabilidade do composto de coordenação em relação ao íon metálico? Tamanho e carga. A carga é evidente, né? Quanto maior a carga e menor o raio, ou menor o tamanho do íon, mais fortemente ele vai se coordenar ao centro metálico. Porque ali nós vamos estar usando o quê? Forças coulomбicas, né? Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, as forças eletrostáticas vão ser as predominantes nesse tipo de estudo, desde que nós estejamos empregando a teoria do campo cristalino como modelo para analisar a interação entre o metal e o ligante. Então, da mesma forma que quanto maior a carga, maior a força de atração entre os íons, quanto menor a distância entre eles, né, maior a força de atração entre os íons. Então, quanto mais forte a ligação metal-ligante, mais forte é a ligação do ligante com o composto e mais estável é esse composto. Sempre poderemos estudar a estabilidade dos compostos empregando o conceito da relação carga-raio, né? Tendo em mente, né, ZR, né, carga-raio. Tendo em mente que a carga influencia muito mais a estabilidade do que o raio. Nós vimos lá naquela comparação, né? Bem aqui, ó. Aqui. Nós vimos nessa tabela que mesmo com uma variação do raio, aqui o raio aumentando e a carga aumentando, uma hora que o raio diminuiu e a carga aumentou, aliás, perdão, até aqui, a carga aumentando, né, até aqui 4, uma vez que a carga aumentou e o raio estavam aumentando as ordens de grandeza das constantes. Quando a carga diminuiu de 4 para 3 e de 3 para 2, a relação carga-raio aumentou, mas o raio também diminuiu. Quem influenciou mais nesse decréscimo? Foi a carga ou foi o raio? Foi a carga, até porque a gente entende que esses valores aqui são valores de números inteiros, né? E essas variações aqui são de centésimos de Angston. Então, você percebe que a carga tem uma maior influência do que o raio na estabilidade dos compostos. Tá? Então, essa tabela aí, normalmente essa tabela até cai na prova. Como eu estou sempre mexendo nesses modelos de prova, porque agora a gente está online, né? O aluno ele passa a ter a prova
do professor daquele semestre. Então, a gente tem que dar uma mudada para não estar a prova de bandeja. Mesmo assim, a gente não consegue mexer tanto na prova. E é um conceito que fica bem explícito quando a gente estuda essa tabela. Então, a gente tem os efeitos devido ao campo cristalino e ao campo ligante. Por quê? Nós temos, segundo Pearson, duas classes de ácidos e bases, né? Os ácidos duros e as bases duras. Os ácidos macios e as bases macias. Então, a classe dos ácidos, que são os metais, eles vão preferir metais duros, vão preferir bases duras, como nitrogênio, oxigênio e flúor. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento de Pearson, né, de dureza, estamos ligados a um modelo eletrostático. Que tipo de modelo de ligação química usamos para o modelo eletrostático? Teoria do campo cristalino. Quando nós temos ácidos macios preferindo bases macias, ácidos macios, podemos pegar lá, exemplo, ouro 3, paládio 2, platina 2, ródio, irídio 3. Né? Então, esses macios aqui, eles vão preferir bases macias. As bases e os ácidos macios, nós precisamos, muitas vezes, de um outro tipo de modelo. Temos um modelo covalente. E no modelo covalente, nós temos o quê? Teoria do campo ligante. Porque temos ligações sigma e pi em muitos dos ligantes, principalmente aqueles na série espectroquímica em posição mais alta, né? Como CO, CN e fosfinas, onde todos esses três aqui, além de BIP, né, outros ligantes, eu sempre destaco esses três, mas tem a BIP, tem o etileno, então eles são sigma doadores e pi receptores. Então, para que nós possamos descrever o modelo de ligação química desses tipos de ácidos macios com as bases, nós precisamos desse modelo covalente e nada como um diagrama de orbital molecular para a gente poder identificar isso, né? Além disso, das influências do metal, aqui não está pontuado, tem mais alguma coisa que a gente pode falar. A força, vamos falar do ligante, da sua força como base, ou seja, se o ligante tem capacidade de abstrair um próton, ele também tem força suficiente para se coordenar num íon positivo, daí a atração pelos metais, o efeito quelato, a influência do tamanho do anel que forma o efeito quelato, né? Aqui não está pontuado, mas a polaridade do ligante, que está faltando aqui, polaridade, e também a carga e o tamanho do ligante, que é exemplo do metal, também influenciam, né? Então, a carga e o tamanho do grupo ligante, a sua força como base. Ah, mas e se for um ligante que não tem carga aniônica? Aí eu vou olhar o quê? A polaridade. Ah, se for um ligante bidentado ou tridentado, vamos ver se ele tem efeito quelato. E o que vai ser esse efeito quelato? Vai depender do tamanho do ligante. Então, esse tamanho do ligante, a torção nos ângulos de ligação e o fator cinético, ou seja, se é um ligante muito grande, forma um anel muito grande, ele não vai formar um quelato, mas se for um anel até de 5, 6 membros, ele vai formar um quelato. Então, tudo isso nós estamos fechando esses conceitos em fatores que vão propiciar você produzir uma boa molécula, seja para qual função que você necessite, né? Se você olhar
o metal com todos esses pormenores, com todos esses detalhes, e olhar para o ligante com todos esses pormenores, muitas vezes você vai poder escolher até entre 2 ou 3 ligantes aquele que lhe é mais favorável em função da sua aplicação, conhecendo tudo isso que a gente está passando para vocês aqui nessa unidade, né? Outra coisa, ó, outros fatores que também podem contribuir para retardar a coordenação de grupos ligantes adicionais são as repulsões estéricas entre os grupos ligantes e as repulsões eletrostáticas que se produzem quando a água ligada a um íon metálico positivo é substituído por 5 ligantes aniônicos. Quer dizer, além de tudo isso, a gente ainda tem que olhar a repulsão elétron-elétron e a repulsão entre os ligantes para fazer todas as considerações. Então, aqui. Então, aqui está colocado toda a questão da estabilidade. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar e vou compartilhar aqui na tela a lista, já para vocês, são 2h40, começarem agora. Eu vou dar esse tempo para vocês. Vou desconectar, ou posso ficar aqui conectado, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar também. Eu vou passar a lista com vocês agora, e essa lista vocês vão me entregar no dia da prova. Vejam, hoje foram 3 aulas para a unidade 3. Amanhã é a unidade 4. Semana que vem vai dar certinho. Semana que vem vai ser dia 7 e dia 8. Dia 7 e dia 8, que é uma terça e uma quarta-feira, nós vamos discutir as listas. E vamos fazer a prova no dia 14, ou melhor, no dia 13, se preferirem fazer à noite, ou no dia 15 ou 14, se preferirem fazer após o almoço. Aí é a opção vocês que vão escolher. Mas é nessa semana, ou 13, ou 14, ou 15. Fez a prova, está liberado para o Natal. Então, amanhã nós vamos ver o capítulo 4, que é um capítulo mais enxuto, mas não menos importante. Ele complementa bem esta visão que nós estamos tendo agora aqui. E aí, ficamos já pré-agendados para a semana que vem para corrigir a lista 3 e a lista 4. Alguma dúvida? Até bom que está gravando, o pessoal que está vendo a gravação aí vai se nortear bem para se organizar. Eu vou abrir aqui a... Quer ver? Exercícios organizados. Então, a lista 3 e a lista 4, elas tinham um arranjo e eu desembaralhei elas eram embaralhadas. Então, eu ajustei a lista 3 para você fazer uma revisão um pouco da orgânica 2, da inorgânica 2, perdão, e começar a mexer com os conceitos em relação ao centro metálico e aos ligantes. Então, aqui eu pedi, na primeira questão, para vocês identificarem o que são os termos quelato e polidentado, né? Porque às vezes fala, todo composto que tem 2 átomos doadores é polidentado. Só fazer uma ressalva. Eu vi gente, que é óbvio que eu não vou falar o nome, até porque não importa, eu vi gente escrevendo numa prova de concurso que se um ligante tem 2 átomos doadores, ele é polidentado. E queriam que eu aprovasse essa pessoa para a pessoa ir para a prova didática. Eu falei, eu não tenho condição de aprovar uma pessoa que se diz inorgânico, que fala que um ligante bidentado é polidentado. Não é. Polidentado é 4 ou mais átomos doadores, né? É o caso do EDTA. Então, às vezes a gente aqui ensina e dá dependendo da pessoa que está ouvindo, dá um ar de soberba da gente. E não é. Academia é academia. Né?
Então, aqui a gente está dando a lista para vocês e está fazendo essa ressalva porque existe gente formada com doutorado que é capaz de escrever uma bobagem dessa numa prova de concurso para professor do ensino público. Então, a gente passa esses conceitos aqui porque lá na frente alguém vai cobrar. Pode não ser só aqui na minha prova. Lá na frente vai ser cobrado. E cobrado de uma maneira que vocês não vão dar tanta relevância e aquilo ali vai pesar na vida de vocês, né? Não é só a inorgânica que vai pesar, toda a química vai pesar. Então, às vezes, a atenção com pequenas coisas constrói um conhecimento para a gente que vai ser útil lá na frente, a gente não sabe. Bom, voltando. Então, eu pedi na primeira questão para vocês diferenciarem o que é um quelato e do que é um ligante polidentado. O que significam isso? E aí pergunto as estruturas desses ligantes, que são, tirando a trifenilfosfina, todos eles formam quelatos. Acetilacetonato, etileno diamina, dietileno triamina, EDTA. A trifenilfosfina não, ela é só um fósforo, né? O 1,3-difenilfosfina-propano, que foi essa fosfina que eu usei agora na aula, na lousa, e o oxalato. Então, todos eles são ligantes que nós temos aí no laboratório capazes de formar quelato. Exercício 2. Explica a influência da natureza dos ligantes na estabilidade dos compostos de coordenação. Qual a influência da natureza dos ligantes? É isso que a gente acabou de revisar no final da aula, né? 3. A estabilidade dos complexos de spin alto, quer dizer, essa questão aqui, ela está ligada a esse trecho aqui, que é a ordem natural de estabilidade. Quer ver? Aqui. A explicação está aqui, nesse trecho e nesse trecho. Então, quem estava presente e conseguiu identificar lá na aula, né? A gente frisou que íons que têm sistemas D3, spin baixo, e D8, são aqueles que apresentam maior energia de estabilização do campo cristalino, e, portanto, os sistemas D3 e D8 são os mais estáveis em relação aos seus vizinhos. Então, a pergunta que ele está fazendo na lista aqui é exatamente isso. Explicar a ordem natural de estabilidade, que é a série de Irving-Williams, através do conceito de energia de estabilização do campo cristalino. Então, é só trabalhar esses conceitos naquele gráfico ali, e o que está em vermelho, que você consegue construir uma resposta que satisfaça isso daqui, né? E depois eu vou lá para o início da unidade, que são as coisas mais técnicas, assim, né? Por exemplo, o que são os conjuntos de constantes K e beta, né? Explique qual a relação entre constante de formação e energia livre de Gibbs, nós falamos hoje na aula, né? Qual a importância dessa relação? Exceto em casos raros, como a magnitude de K varia com o aumento de I, que são aqueles exemplos do cianeto coordenando no cádmio e da amônia coordenando no cádmio, né? Qual a influência do átomo do anel no efeito quelato? Acabamos de comentar. E aqui algumas questõezinhas de ordem prática, né? Então, se você vier até aqui revisando tudo que está sendo pedido, você tem ferramentas para fazer essas últimas questões aqui. Então, você tem a questão 8, ele está pedindo para escrever as constantes, então você vai pegar produto, sobre reagente, vai escrever lá as constantes, escrever a constante de formação global, tem uma forma que você consegue multiplicar os Ks, você chegar na beta. O que acontece com as constantes sucessivas à medida que é adicionado um novo ligante? É o mesmo raciocínio lá da questão 6, né? E apontar uma vantagem do uso das constantes de formação sucessivas em um complexo. Aqui, questões sobre termodinâmica. Explica como a liberação de calor, que é a entalpia, e o aumento de entropia interfere na estabilidade de um complexo. Então, a gente, né, já deu uma falada hoje ainda também, ali meio que brevemente. Então, essas questões, na verdade, elas funcionam como um roteiro de estudo para você falar o que eu tenho que levar na minha bagagem para a prova e depois para a minha carreira profissional. O que está sendo perguntado aí, né? Explique como fatores abaixo afetam a estabilidade de um complexo. Relação carga-raio, carga e tamanho do grupo ligante, efeito quelato. Tudo isso, fatores referentes ao íon metálico, né? E ao ligante,
no caso da carga também do grupo ligante, efeito quelato. E no último, vocês vão arranjar os complexos em ordem crescente esperada de estabilidade, levando em consideração o fator carga-raio. Putz, como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, o rubídio, ele tem inox aqui 1+. Você tem que matar o inox do íon metálico nesse ânion, né? Ou nesse cátion. Então, se você tem o rubídio é 1+, aqui são um cianeto é 1-, 6-, a carga total é 5-, o rubídio só pode ser 1+. Então, você vai fazer a carga raio para o rubídio, letra A, vai dar lá, a carga é 1, dividido por 1 em 49. Vai dar um número lá. Então, você vai fazer isso para todos os metais, para o ferro. Qual que é a carga do ferro aqui? 1- do cianeto com 6-. Para sobrar 3- aqui fora, tem que dar quanto? 3+. Então, a carga raio do ferro vai ser o quê? 3 dividido pelo raio dele que está dando aqui, ó, 0,60. Né? Raios iônicos em angstroms. Então, você vai dividir 3 por 0,60, vai dar um número. O que você vai fazer? Se você vai escrever a ordem crescente de estabilidade, você vai escrever do menor para o maior. Então, você está lá, 1, menor que 2, menor que 3, menor que 4. Você vai escrever assim, correto? Essa é a ordem crescente. Se fosse a ordem decrescente, você ia escrever o quê? 4, maior que 3, maior que 2, maior que 1. Então, às vezes eu fico espantado que a gente está no nível superior e os alunos não sabem escrever ordem crescente e decrescente, né? Você pergunta um negócio desse na prova, o aluno escreve lá 4, 3, 2, 1. Aqui você não está falando nada. Aqui você não está falando nada, nem crescente nem decrescente. Então, olhar para o sinal correto de acordo com o que está sendo pedido. E eu trabalho muito isso, de pedir ordem crescente e decrescente, porque cai muito em prova. Eu não vi a prova da minha filha fez o Enem ontem, eu não vi a prova da minha filha. Mas eu tenho certeza que uma questão ou duas sobre esse tipo de conceito matemático caiu, né? O alunado, de uma maneira geral, se atrapalha muito, tá? Então, era isso. Vou voltar aqui. Então, amanhã, até começar um pouquinho mais cedo, porque sobra mais tempo para a gente revisar no final depois, o capítulo 4, tá? Que é labilidade e estabilidade de compostos de coordenação. Ocultar, não vamos fechar. Aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi pedido. Né? Vocês fizemos a apresentação da unidade 3, já solicitamos que vocês façam a lista. Amanhã, quem fizer questões da lista hoje, já quiser debater alguma coisa amanhã, pode fazer também. A gente guarda o grosso para a semana que vem. Mas ali uma dúvida mais pontual ou outra, estou meio perdido aqui, o que o senhor me fala, tal, a gente dá uma orientada, tá? Amanhã faremos a unidade 4 e já encaminharemos a realização da lista 4, para na terça e quarta da semana que vem a gente resolver exercício por exercício para consolidar bem esse entendimento, para na outra semana vocês fazerem a prova. A prova, eu estou dando, a pedido dos alunos, a gente vem trabalhando o seguinte: eu posto a prova, se for na segunda-feira, vou dar um exemplo, a aula seria 18h30, né? Eu posto a prova 17h30 e vocês me devolvem às 20h30. Dou 3 horas. E aí você tem 1 hora a mais para você se organizar, fotografar a prova e me manda. Como é que eu faço? Eu posto a prova no AVA, ou, de repente, posso até postar a prova até no WhatsApp. Eu não acho bom isso, né? Mas eu posso postar a prova no AVA,
No WhatsApp eu não vou fazer isso. Você vai no AVA, baixa a prova, você tem 3 horas para resolver. Aí você vai usar o programinha da sua preferência. Eu recomendo o Office Lens, que é de graça. E ele já fotografa escaneando, ele transforma a foto num scanner, já com brilho, controle de tudo ali acertado para não ficar uma prova escura. O Can Scanner está me entregando prova escura aí direto, não estou conseguindo ler. Então, o Lens da Microsoft, que está no celular, eu acho que ele é melhor. Aí vocês fotografam folha por folha, formam um único arquivo e me mandam. E o Office Lens já faz isso. O Can Scanner também faz, mas se a pessoa não souber ajustar brilho e contraste nele, eu imprimo a folha quase preta, porque eu vou imprimir na laser lá no departamento, e aí a folha fica escura. Às vezes eu tenho que ler na tela e colocar um programa para aumentar o brilho para poder diferenciar a escrita do aluno. Por isso que eu estou pedindo encarecidamente para vocês usarem o Office Lens. E aí vocês têm 3 horas para responder a prova, ou seja, dá 2 horas e pouquinho ali para responder, e mais meia hora para você fotografar com calma a sua prova, formar o arquivo, salvar no seu celular e me mandar no e-mail, tá? Aí, por exemplo, a prova foi das 18h30, das 17h30 às 20h30. Pô, professor, atrasei aí uns 2, 3 minutos. Tudo bem, 5 minutos ali. Está dentro do limite. Às vezes aconteceu algum imprevisto ali, você começou um pouco depois. Tudo bem, agora, passou 15 minutos depois do prazo, já... Né, a gente dá uma tolerânciazinha ali, 10 minutos, 15, 20... meia hora eu entreguei a prova. Aí, não vou aceitar. Tá? Porque aí é desrespeito com os colegas que resolveram a prova em 3 horas ali. Né? Então, um atrasozinho ali, 5 minutos para enviar. Professor, me enrolei com o e-mail, fiquei nervoso e tal. Tudo bem. Por que eu não dou a prova para 24 horas? Porque para 24 horas eu mando a prova para São Paulo para ser resolvida, né? Com 24 horas eu posso fazer qualquer coisa e eu não vou perder esse controle. Então, com 3 horas eu acho que de bom tamanho, é bem calculado para vocês resolverem a prova. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer em relação à aula, à lista e até a questão da prova, que a gente já está alertando, né? Não, professor. No momento não, professor, de boa. Vocês acham que 3 horas está de bom grado para vocês fazerem a prova? Quantas questões, mais ou menos, senhor? 8. 7, 8 questões. Não dou nem 10 valendo um ponto cada um, porque já é excesso. 10 questões é para você fazer na sala de aula ali, presencial, né? É uma outra situação. Né? Com 7, 8 questões, já tem condição de avaliar o aproveitamento do aluno nas 2 unidades. Eu acho que não precisa mais que isso. Acredito que seja... Tem algumas sessões são cálculo, tem muita questão teórica, né? Porque a inorgânica, ela tem esse lado, né? Essa inorgânica 3, ela não é uma inorgânica de cálculo, né? Mas ela é uma inorgânica de química. Você vai expressar química de coordenação, você não vai usar tantos números complexos ali, equações diferenciais, etc., para você expressar os eventos. O que a gente quer que vocês aprendam a fazer? Como construir estrutura. Então, ela é muito mais vista como uma química inorgânica estrutural, né, que seria mais até a 2, né, que é o início da química de coordenação. Química de coordenação na Unesp, a inorgânica 2, ela se chama química inorgânica estrutural, porque é estrutural mesmo, é de fazer estrutura, molécula, desenhar, né, entender, aprender a lidar com aquilo ali. E a 3 é uma continuação. Né? A 3 na Unesp Araraquara, ela chama química inorgânica aplicada, porque ela vai te dar os princípios de termodinâmica e cinética. Isso serve para inorgânica medicinal e para catálise, e para materiais. Vai falar de catálise. Então, ela é aplicada. Fala, o que eu faço com isso aqui agora? Tudo que eu aprendi. Você pode aplicar em sensores, nanomateriais, área medicinal, fármacos,
biosensores, marcadores topológicos, tem, né, uma enciclopédia de coisas que dá para fazer. Então, síntese orgânica, né? Então, tem um monte de coisa que você está aprendendo agora e depois você vai aprender a colocar, isso aqui serve para isso, isso aqui serve para isso. Né? Então, ela é uma inorgânica aplicada. Mais alguma dúvida? Por mim, tá de boa. Olha, até amanhã, para quem não está presente agora, né? A pessoa vai perguntar, você que estava lá, o que ele falou, tal. O Google devolve a gravação e a transcrição dessa conversa em mais ou menos 24 horas. Eu faço colegiado na segunda, quando é na terça-feira já me devolveram o arquivo. Então eu vou pegar o link do arquivo e vou postar lá no AVA. Porque aí fica oficial a aula valendo. Eu não vou pôr só no Zap, porque pode dar algum problema. Então eu vou pôr no AVA e vou publicar essa aula no YouTube. O que vocês acham? Pode ser, professor. Ou eu compartilho o meu Drive também. Posso compartilhar ela pelo... No YouTube eu acho melhor, professor, porque no Drive é mais democrático, né? Direto pede acesso, né? Aí o senhor tem que ficar entrando no e-mail, confirmando. Eu acho que no YouTube é mais... É uma coisa que eu não tenho costume de fazer, mas eu acho que a gente tem que desengessar, né? Esse negócio do AVA aí ter ido para RNP, eu acho que perdemos o controle da coisa de uma forma que o Google vai ser a nossa saída melhor. Tá? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me fazer pergunta pelo WhatsApp, tanto no grupo como no privado, mandar um áudio, professor, estou fazendo exercício tal, não estou entendendo o que é para fazer tal. A gente ajuda ali na hora, responde. Se eu não responder na hora, é porque eu estou dirigindo, né? Ou depois das 11 da noite, que já peguei no sono. Mas fora isso, eu estou à disposição. Tá? Pode escrever no e-mail, ali pelo portal, no e-mail fora do portal, né? E-mail martinez.santana74@gmail.com. Esse é o e-mail do professor Anderson, tá? Telefone tem no Zap, tá? Fica à vontade aí para tirar qualquer dúvida que for pertinente, tá certo? Então, podemos encerrar a aula hoje? Ok, professor. Tá, já são 3 horas, aí vocês têm um intervalinho para vocês tomar uma água e ir no banheiro, comer um lanche, que daqui a pouco vocês têm mais aula, tá? Então, eu vou parar a gravação, vou agradecer a presença de todos, vou agradecer a presença de quem está vendo o vídeo depois do vídeo já disponibilizado e me colocar à disposição para qualquer coisa, tá bom? Obrigado a todos, até amanhã e uma excelente semana. Igualmente, professor. Bom descanso. Boa tarde, professor. Até amanhã. Obrigado.